Bom, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu me chamo Welber Baceto e eu sou instrutor da Intelbras, da linha de controle de acesso e sistemas de detecção e alarme de incêndio, tá? Eu atuo aqui na região de São Paulo, capital, e hoje eu vou dar um treinamento para vocês voltado a uma linha nova que a Intelbras já lançou para o mercado, tá? Que é a nossa linha de sistemas de interfonia condominial IP. Nossa linha de interfonia condominial já é considerada um sucesso, porque é uma das linhas mais comercializadas no Brasil, tá? Claramente nós sabemos disso. Então, aproveitando toda essa expertise que nós temos na parte de telecom, nós agora trouxemos um sistema de interfonia condominial IP. Por quê? Porque essa linha vai acabar substituindo a linha SVIP-1000, composta do PVIP-1000, das telinhas TVIP-500, TVIP-2000, do concentrador CVIP, do distribuidor DVIP-1000, tá certo? Nós vamos fazer hoje um treinamento de apresentação da solução, tá? E até onde nós podemos chegar com a solução, ok? Eu vou estar compartilhando a minha tela agora com vocês, tá certo? Antes de mais nada, eu gostaria que vocês olhassem aqui, ó, esse QR Code, tá? Que é praxe nosso, tá? Escaneie o QR Code, preencha o formulário, tá certo? E faz uma gentileza para a gente, preenche esse formulário e... Por quê? Porque ele garante o certificado de participação nesse treinamento, tá? E também o material para vocês receberem, tá bom, gente? Se alguém tiver dificuldade para escanear esse QR Code, né, vai lá no Teams, na parte de chat, tá? Que lá também tá o link, é só clicar e bacaninha já dá para fazer o nosso preenchimento, tá bom, gente? Eu costumo dizer sempre que todos os treinamentos, para eles serem bem-sucedidos, precisa haver uma troca, tá certo? Que troca é essa, Elber? A seguinte troca. Eu estou dando a informação para vocês e caso vocês não estejam entendendo alguma coisa, eu peço que vocês falem comigo, tá? Ou abra o áudio ou manda texto que nós vamos estar respondendo para vocês, tá bom? Quanto mais expositivo for esse treinamento, melhor, tá certo? Conforme as pessoas forem entrando na nossa apresentação, eu vou fazendo uma pequena pausa e vou liberando as pessoas para entrar na nossa sala, tudo bem? Então, vamos começar agora. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Dá aí um joinha para mim. Me fala se vocês estão me ouvindo bem aí, por favor. Beleza? Todo mundo está me ouvindo? Franklin está me ouvindo? Bruno está me ouvindo? Manda um joinha aí. Alto e claro. Perfeito, obrigado, meu parceiro. Então, pessoal, vamos falar da nossa linha de vídeo porteiro eletrônico e porteiros eletrônicos também, IP para condomínios, tá certo? Vamos apresentar o nosso portfólio de soluções. Deixa eu fazer uma pausinha aqui para liberar mais uma pessoa. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso treinamento. Vamos lá. Então, pessoal, aqui é um panorama de condomínio, né? Nós costumamos sempre dizer que todo condomínio, né, para ele ter um controle de acesso eficaz, nós precisamos controlar as entradas de pessoas e de veículos, né, nas barreiras. Quais são as barreiras? Uma porta, um portão, uma eclusa, uma cancela, uma catraca, tudo isso são barreiras, né? Então, no caso aqui, eu estou demonstrando neste condomínio que nós temos uma entrada tanto para moradores quanto para visitantes, e nós podemos colocar esse vídeo porteiro que está sendo mostrado aqui, e também o nosso LE170, que é o nosso leitor de tag, tá certo?
e é para fazer a liberação de veículos, tá? Hoje nós vamos apresentar para vocês uma solução muito bacana, né, para estar empregando essas duas tecnologias, esses dois equipamentos, né, de uma maneira até integrada, tá certo? E na parte interna, porque o que eu costumo dizer é, quando nós vamos fazer um orçamento de um condomínio, a gente precisa pensar nas unidades externas, nas unidades internas, na unidade da portaria e também na nossa central, né? Isso daí é o que nós pensamos em termos analógicos. Em termos do IP, o que nós vamos estar mostrando, né? Na parte externa, nós temos um vídeo porteiro. Na parte interna, nós podemos usar tanto uma tela LCD chamada TVIP 3000 UN ou TVIP 3000 Wi-Fi, tá? E também podemos representar através desse telefone gôndola IP, é o TDMI 400 IP, recém-lançado, né? No mês de maio, tá certo? E como não pode deixar de faltar, né, a nossa portaria, né, composta do quê? Um telefone, por exemplo, um chip 635G, que é o nosso lançamento na linha de comunicação, tá certo? Elber, por que que eu estou vendo o Encontrol Web aí como software de gerenciamento? Justamente porque essa linha, né, nós podemos associar o nosso vídeo porteiro, tá certo? A uma das controladoras de acesso, seja uma CT500, 1P, 1PB, 2P, 2PB ou 4PB, nós podemos associar essa controladora, né? Desculpa, nós podemos associar o porteiro, o vídeo porteiro nessa controladora e receber todos os eventos de acesso sendo gerenciados do Encontra Web. Então, mais uma prova de que a Intelbras está trabalhando para integrar soluções para o mercado, tá certo, pessoal? Quando nós falamos em termos de orçamento, como eu já falei, nós precisamos pensar sempre em unidades externas, unidades internas, tá certo? Eu tenho aqui, representando a minha unidade externa, um XPE da família 3000 IP, que eu vou falar depois, a característica de cada um desses produtos. Em cada apartamento, posso deixar pelo menos uma telinha, um TVIP 3000N ou um TVIP 3000 Wi-Fi, e como tudo isso é IP, né, nós podemos fazer toda a capilarização da rede, ou seja, nós podemos fazer uma rede Ethernet, uma rede IP, tá certo? Onde cada equipamento vai receber o seu endereço IP e nós podemos fazer a comunicação entre eles via rede Ethernet, tá certo? Elber, tá faltando alguma coisa no seu orçamento, né? Tá faltando um PBX IP. Pois é, pessoal. Depois vocês vão ver que no caso, o XPE 3015 IP, que é esse vídeo porteiro que está, né, sendo representado aí, ele não necessita, pessoal, mais de um PBX IP, porque ele tem como você autenticar 500 contas SIP dentro dele. Então, ele é fantástico. Mas nós vamos deixar isso daí para falar do produto, tá certo? Então, deixa eu liberar mais uma pessoa aqui. Carlos Daniel. Então, mas nós também podemos, porque existem alguns casos, pessoal, onde o síndico chega para nós e ele fala assim: olha, eu não quero usar a câmera do porteiro, do vídeo porteiro. Por quê? Porque ela não me dá um panorama, né, muito bom, ou seja, um ângulo de visão que seja favorável. Eu gostaria de não visualizar apenas o morador, o visitante que vai vir, o morador. Eu queria visualizar também quem está chegando, né, de uma certa distância. Então, eu gostaria de visualizar através de uma câmera. Então, para isso, hoje existe o XPE da família 1000, né, que é o XPE 1013P, por exemplo, que ele é um porteiro eletrônico IP, ele não é um vídeo porteiro, ele é um porteiro eletrônico, mas, como tal,
ele permite o quê, gente? Ele permite que eu consiga atrelar uma câmera IP na chamada recebida. Então, toda vez que eu fazer uma chamada para uma unidade interna, para um apartamento, essa chamada vai estar atrelada à imagem da câmera, tá certo? Mas, por exemplo, a linha XPE 1000, né, IP, ela já requer um PBX IP. Por que um PBX IP, Elber? Muito simples, pessoal. Por quê? Como eu estou usando rede Ethernet, né? Então, eu estou trabalhando com uma rede IP. Se eu estou trabalhando com uma rede IP, eu preciso trafegar um protocolo de VoIP, ou seja, voz sobre IP. E que protocolo é esse? É o SIP, tá certo? Então, para eu fazer o tráfego do SIP, eu vou precisar de um PBX IP, tá certo? Nessa estrutura aqui. Só mais um segundinho que eu vou liberar mais uma pessoa. Tá certo, pessoal? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, queira fazer alguma colocação, fica à vontade, tá? Nós estamos aqui para somar, tá bom? Gostaria muito que vocês participassem. O Franklin, por exemplo, que está aqui, é um parceiro de longa data. Eu gosto muito quando ele assiste os meus treinamentos, porque ele é altamente participativo. Então, Franklin, a palavra também é sua, viu? Querendo expor alguma ideia, por favor, fique à vontade, tá bom, meu querido? Bom, já que nós falamos já agora, em particular, do nosso orçamento, né, pessoal? Nós vamos falar agora, de produto, tá? Então, hoje, a linha da Intelbras, ela disponibiliza para sistema condominial IP 3 linhas de porteiros IP, tá certo? Que é a linha 1000, composta do XPE 1013P ou 1001IP, a linha 3000 touchscreen, tá? Que muita gente fala para mim, nossa, Elber, é a cara do PVIP. Sim, é muito parecido mesmo com o PVIP, tá? Mas o PVIP, ele era IP65. Esse daí, essa linha 3000 touchscreen, ela é para ambiente interno ou pelo menos um ambiente para cobertura, ele não é a prova d'água, tá certo? Já a linha 3000 IP65, que é essa linha, né, de aço inoxidável, muito bonita, inclusive, um fino acabamento, né, que vocês estão vendo, ela já é IP65, tá? Então, eu tenho aí, né, essas 3 linhas. Então, vamos falar, pessoal, basicamente, um a um dessas linhas, tá? Vamos falar do nosso XPE 1001 ou 1013P. Ele já trabalha com o CIP 2.0 e ele tem 2 contas CIP dentro dele, tá? Então, com isso, pessoal, eu vou precisar de cara, como eu só tenho 2 contas CIP, para fazer uma comunicação com os demais apartamentos, eu vou precisar o quê, pessoal? Vou precisar de mais autenticações, mais contas CIP. Então, automaticamente, eu vou precisar de um PABX, porque é ele que vai fazer o restante das autenticações. Como vocês estão vendo, ele não é um vídeo porteiro, ele é um porteiro eletrônico IP, tá? Então, se eu precisar, né, para aderir ao meu projeto, tá? Se eu precisar de uma câmera, eu posso integrar uma câmera IP através dele, integrando, né, através eu posso usar uma câmera IP integrada na chamada dele através do protocolo RTSP, tá certo? Ele tem, né, assim como o XPE 1013 Plus ID, o XPE 1001 Plus ID tem uma saída pulsante e um contato seco, esse daí da mesma forma, tá? Então ele também tem uma saída pulsada, né, de 12 volts 350 miliamperes, ou um contato seco que suporta 12 até 24 volts com 1 ampere, que suporta 1 ampere, né, de corrente elétrica passando por esse contato, tá? Alguns diferenciais interessantes que ele tem aí para o nosso mercado. O leitor de tag dele é um leitor de dupla frequência.
ele faz a leitura tanto de cartões MyFair, 13,56 MHz, quanto de leitores EM, que é 125 kHz. Isso é muito interessante, pessoal, por quê? Né? Vamos supor que eu tenha hoje um sistema de controle de acesso mais antigo no meu cliente já pré-existente, né? Então, o que que vai acontecer? Uma vez que eu tenho esse sistema pré-existente, né? Uma vez que eu tenho esse sistema pré-existente, né? Eu não vou trocar tudo, né? Ou eu não vou trocar de tags, por exemplo. Tá certo? Então, o fato desse porteiro poder fazer a leitura, né, nas duas frequências, eu já consigo aproveitar o quê? Eu consigo aproveitar o sistema pré-existente, né? Então, basicamente, eu só vou cadastrar as tags já existentes nesse porteiro. Ele tem um sistema de controle de acesso autônomo, capaz de cadastrar até 1.000 usuários nele, tá certo? Além disso, o XPE 1013 IP, ele tem a possibilidade de fazer uma dupla validação, ou seja, eu posso abrir uma fechadura não só passando o meu cartão, mas também eu posso fazer a liberação principalmente, simplesmente pressionando uma senha. Então, como que vai funcionar? Eu vou apertar a tecla sustenido, tá? Vou apertar o número do apartamento e em seguida a senha e sustenido novamente, que aí eu vou conseguir fazer a liberação. Tá certo, gente? Bom, ele pode ser instalado externamente, Elber? Pode sim, porque ele é IP54, tá bom? Vamos adiante agora, né? Agora nós vamos apresentar o nosso outro produto, né? Esse daqui, pessoal, é o XPE 3001 TIP, tá certo? Ou seja, é da linha 3000. O 01 é porque ele tem apenas um botão, que é esse botão touch com formato de campainha, tá? O T é porque ele é uma tela, porque ele é um botão touchscreen, e IP porque ele é IP, não é analógico, tá? Então, o que que ele tem para nos fornecer hoje, pessoal? Né? Ele é SIP 2.0 e tem duas contas SIP dentro dele que eu posso configurar. Então, para fazer a comunicação com os demais apartamentos também, né, eu vou precisar do quê, pessoal? Vou precisar de um PBX IP. Diferente do XPE 1001, 1013, esse nosso amigo aí, ele tem o quê? Duas saídas, só que ele vai ter dois contatos secos, 12 até 24 volts e suporta até 1 ampere. Pelo fato dele não ter nenhuma câmera integrada, eu consigo fazer da mesma maneira do XPE 1001 ou 1013. Eu posso integrar uma câmera IP nessa chamada, através do protocolo RTSP. Ele é para ambiente interno e esse modelo 3001, pessoal, como vocês vão ver, ele não possui leitor de tag, tá certo? Ele é apenas um porteiro, ele é um chamador, tá certo? Elber, mas em que situação eu vou usar esse cara aqui no meu prédio? Enquanto você vai. Esse daí, pessoal, eu costumo dizer que é para você chamar uma portaria de serviço, onde você tem que chamar diretamente a portaria, né? Então, você vai deixar esse numa entrada onde o cliente quer que quem passar por aquela entrada chame diretamente a portaria, seja um visitante, seja um entregador, né? E tudo mais. Então, é nesse caso que a gente usa. Elber, eu posso trabalhar com ele posso trabalhar com ele de que maneira? No tempo? Não, ele não é para ambiente externo, para ambiente interno. Então, tem que ter uma cobertura, porque ele não é a prova d'água. Diferente do XPE 1001, 1013, como nós vimos anteriormente, que ele é IP54. Tá? Vamos ver agora um outro produto, pessoal. Nós vamos agora ver o XPE 3101 TIP. 3101, pessoal, tá? Por quê? Porque ele é da série 3000, tá?
o T significa que ele é touchscreen também, ou seja, 01 porque ele tem um botão e o 31, né? 01, o primeiro 1 é porque ele tem uma câmera já integrada nele e também um leitor, né, de dupla frequência, né? Que também opera em MyFair ou 125K, tá certo? Ele também permite o cadastro autônomo de até 1.000 usuários, porém, pessoal, ele tem uma interface WIGAN, que pode ser configurada como entrada ou saída. Então, se eu ligar uma controladora nesse porteiro, numa CT500, e dizer para ele que a WIGAN é de saída, ou seja, a interface WIGAN é de saída, ou seja, quando eu passar um cartão, eu tenho que enviar para alguém, que no caso é uma controladora CT500, eu consigo fazer a liberação do acesso também, tá, pessoal? Então, isso aí é muito, muito, muito bacana, né? Ele já nasce integrado com a nossa linha, né? Ou, se não for com a nossa linha, pelo menos, né? Se você estiver usando uma controladora que fale WIGAN padrão aberto, que não precise, que não usa aquele padrão criptografado de WIGAN, né? Tanto 26 ou 34 bits, você também pode fazer uso desse porteiro também, para integrar já numa base pré-existente, tá certo? Assim como o 3001, o 3101 também é para ambiente interno, tá certo? Já eu quero apresentar para vocês agora o 3101 IP, tá certo? O 3101 IP, pessoal, ele já é para ambiente externo, ele é IP65, ele não necessita agora de uma cobertura, assim como os outros dois últimos modelos, que são touch, né? Só que é o seguinte, ele também é SIP 2.0, ou seja, está integrado com os principais PABX hoje do mercado que conversam em SIP 2.0. Por quê? Porque SIP 2.0 hoje é um padrão que nós consideramos, não diria um padrão aberto, pessoal, mas é um padrão muito utilizado hoje, tá? Então, assim, se o nosso equipamento fala em SIP 2.0, trafega em SIP 2.0 e um PBX que não seja Intelbras, que também converse em SIP 2.0, né, ele também vai conseguir fazer a comunicação sem problema algum, tá? Ele também tem as duas saídas de relé, né? Não é mais pulsado, e sim dois contatos secos de 12 a 24 volts, 1 ampere. Ele também tem um sistema autônomo de cadastro de até 1.000 usuários, mas ele também possui uma WIGAND que pode ser configurada como WIGAND de entrada ou de saída, tá certo? Elber, como assim usar uma WIGAND configurada como uma entrada? Se eu quiser utilizar ele para quem está dentro e quiser ir para fora, então eu ligo, por exemplo, nele um LE130MF ou mesmo um LE130, que é 125 kHz, né, já utiliza. Então, pelo fato dele ser dupla frequência, né, se eu já tenho um sistema pré-existente num condomínio, numa empresa, é difícil, mas ainda temos, porque ainda deve estar em operação nessa frequência, né? Nós percebemos o quê? Que ele vai conseguir se portar corretamente, né? Com esse sistema de controle de acesso, vai conseguir se integrar, tá certo? Como eu falei anteriormente, ele é IP65, tá ok? Agora nós vamos falar, pessoal, do nosso XPE 3115 IP. Ele, praticamente, eu deixo ele por último porque eu considero ele a cereja do bolo, tá? Ele é hoje é um elemento importante quando nós formos desenvolver os nossos sistemas de vídeo porteiro, tá? Ele também é SIP 2.0 com duas contas SIP, tá? Porém, nele, internamente, nós conseguimos configurar até 500 autenticações SIP sem a necessidade de um PABX. Ou seja, pessoal, se eu estiver usando um XPE 3115P como
o meu elemento principal de vídeo porteiro, eu não necessito de um PABX, tá certo? Tá? Então, assim, você vê que hoje, com isso, eu já consigo ter uma economia muito grande ao fazer os orçamentos, né? Ele também tem duas saídas de relé, tá? Também o leitor dele é de dupla frequência. Ele também é autônomo para 1.000 usuários, mas ele tem a interface WIGA para eu conectar a uma controladora CT500 e ele é IP65, tá? E aí vocês podem me perguntar, mas Elber, e como geralmente quem atua instalando sistemas IP gostaria fazer um transbordo, né? Ou seja, o que é o transbordo, pessoal? É eu chamar um determinado apartamento, não, ninguém atender e eu fazer um transbordo para o celular da pessoa, do morador, tá? Então, mesmo esse equipamento ele tem essa característica, na nossa linha, tem como fazer isso? Tem. Porém, mas muitos dos nossos equipamentos hoje, né, mesmo a linha do PVIP, muitos deles são instalados sem necessidade do transbordo. Muitas vezes o cliente não quer o transbordo, não quer contratar uma internet e tudo mais, certo? Então, nesse caso, pessoal, né, que não há a necessidade de transbordo, eu posso usá-lo sem o PABX. Caso eu precise, por uma característica do projeto, fazer o transbordo das ligações, aí eu vou precisar do meu PABX, tá certo? Queria deixar isso aí muito bem claro. Elber, por que os outros modelos, por exemplo, o XPE é de 13 teclas, o Plus ID, o IP é 13, por que esse é 15 teclas, Elber? Porque ele tem uma particularidade fenomenal, pessoal. Porque além das 13 teclas convencionais, tá? Ele tem ainda duas a mais. Qual é a segunda a mais? Então, a primeira, essa verde grande, no formato de uma campainha, quando você aperta, você vai chamar diretamente quem? A portaria, tá certo? E eu posso fazer um esquema, né, de configuração que eu posso chamar até 6 ramais simultaneamente, ou se um ramal não atender, eu posso chamar outros 5, tá certo? Por quê? Porque ele tem um SIP original dentro dele. Qual é a tecla número 14? É esse C em vermelho, que é justamente o que? É o cancelamento de uma chamada. Então, eu chamei ela, não quero ficar aguardando chamar a pessoa, né? Eu posso apertar para cancelar a chamada no momento que eu quiser. Assim, não era 121, era o 118, né? Apertei errado. 121, não, era 151. Eu posso apertar o C, cancelar e eu já posso fazer novamente. Então, isso aí é muito legal. Essa tecla em azul, né, não está muito claro pela imagem, mas ela é a tecla de zeladoria. Então, você tem ainda um ponto a mais para chamar. Então, se eu estou chamando na portaria e não está atendendo, eu tenho a opção de chamar o zelador do prédio. E funciona nas mesmas características. Eu tenho possibilidade de fazer 6, né, chamadas simultâneas, ou mesmo uma após a outra. Então, isso aí é um grande diferencial de mercado, é um grande diferencial que dá para ser explorado, tá? Pelo fato dele ser um produto SIP, eu já estou integrando ele com com os principais sistemas de portaria remota também, tá certo? Do mercado. Então, hoje esse equipamento, ele só vem a agregar, tá certo? Nossa linha. Mas o que é mais importante é que ele permite as 500 contas, né, SIP, sem necessidade de autenticação, sem necessidade de um PABX, tá? Ou seja, eu estou falando aí de 500 apartamentos. Então, se você pensar em termos de 500 apartamentos, você está podendo pegar projetos realmente gigantes, né? Ah, Elber, e eu posso mesclar, eu posso colocar eu posso ter 3 portarias
e ter uma portaria de entrega, uma portaria de visitantes e uma portaria para os moradores, usando apenas o 3115, sem a necessidade do PABX-IP? Até pode, tá certo? Nesse caso, até pode fazer, tá bom? Então vamos lá, pessoal, seguindo adiante. Aqui é uma tabela de comparativo dos modelos, né? Como muitos desses itens eu já falei para vocês na apresentação individual, né, de cada um dos equipamentos, tá? Então eu vou me ater aos itens do Wigan para baixo, tá? Porque todos, na verdade, eu vou falar a parte de RFID, né? Tirando o modelo XPE 3001 TIP, o restante que ele não tem, né, o leitor de cartão, o restante, todos eles têm leitor de dupla frequência, tá certo? Todos eles, com exceção do XPE 3001 TIP, permite o cadastro de até 1.000 usuários, tá certo? E os modelos XPE 3101, TIP 3101 IP, eles têm a interface WIGAN, que é interface de entrada e saída, que podem ser adicionados, né, ao controle de acesso pré-existente. Os outros dois, apenas o cadastro autônomo para acesso, tá? Em termos de botoeira e sensor de porta aberta, pessoal, tá? O nosso XPE 1001, ele tem duas entradas para botoeira. Só um segundinho, deixa eu liberar mais uma pessoa que entrou na nossa. Tá? Deixa eu verificar aqui, pessoal. Parece que tem uma pergunta aqui. Só um segundo, vamos ver que pergunta que eu tenho aqui. Maravilha. Não era nenhuma pergunta, era só um comentário. Obrigado a vocês que fizeram esse comentário, muito importante para mim, tá? Valeu. Então, pessoal, voltando aqui à nossa apresentação, tá? O XPE 1001, pessoal, ele tem duas entradas de botoeira exclusivas, mas não tem entrada para sensor de porta aberta. Já os demais modelos, eles possuem duas entradas que nós chamamos de entradas compartilhadas, ou seja, eu defino que a entrada 1 é sensor e a entrada 2 é botão, ou a entrada 1 é botão, a 2 é sensor, ou 2 botões, ou 2 sensores. Isso daí é muito bacana, porque permite algo escalonável, né? Então, eu posso, com isso, né, com esse tipo de programação, eu posso ir além, né? Eu tenho liberdade para ir além, né? Tirando o XPE 1001, os outros três modelos, eles têm já intertravamento, tá? Já nativo neles, eles já fazem intertravamento. Não que o XPE 1001 não faça, ele não faz sozinho, mas se eu adicionar uma placa de intertravamento automatiza na saída dele, eu consigo fazer o intertravamento dele com um XPE 3001 TIP, por exemplo. Tá certo, pessoal? Ou no caso, um 3101, né? Porque aí eu vou ter a questão de um botão, vou ter a questão do cartão e tudo mais, tá certo, gente? Então eu consigo dessa maneira. No teclado, como eles são apenas botões de uma tecla, né? O XPE 1001 e o XPE 3101, eles são botões físicos e os demais são touch. Os touch, eles não têm índice de proteção porque eles são para ambiente interno, e o XPE 1001 e o 3101, eles são externos. O 3101 é IP65 e o XPE 1001 é IP54. E olha que interessante, para energizar eles, eu posso energizá-los de duas maneiras, através de uma fonte de 12 volts e 1 ampere, ou, pessoal, olha que bacana, ele é PoE, ele é PoE 802.3 AF, ou seja, se eu tiver num projeto com switch PoE, eu alimento pelo switch o vídeo porteiro também, tá certo? Tá? Nós vamos ver que as telinhas também têm essa característica de ser
PoE. Então, imagina, por que isso daí é bom, Elber? Porque se você analisar, hoje um switch PoE ele é muito mais caro que um switch tradicional. Mas, pessoal, nós somos da área de segurança. Nós temos que pensar em contingência, tá certo? Quando nós pensamos em contingência, nós pensamos naquele local onde, e se cair a energia, tiver um blackout, né? Já se tiver um blackout, eu tiver com um switch PoE e esse switch PoE estiver ligado a um no break, né? Simplesmente eu posso ter problemas de blackout, mas o meu sistema de interfonia vai ficar funcional, tá certo? Então isso daí é um grande trunfo, tá? Nesse momento para nós que estamos projetando sistemas de segurança, tá certo? Se alguém tem alguma dúvida, pessoal, até agora? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Pessoal, fiquem à vontade, tá? Estamos aqui entre amigos, tá? A ideia é que vocês tirem todas as dúvidas, tá bom? Caso não, bom, no caso nenhuma pergunta, então eu vou adiante, tá certo? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá? Me deem um retorno também se vocês estão me ouvindo legalzinho. Se não estão ouvindo, né? Deixa no áudio e tudo mais, tá bom? Vamos falar agora dos nossos porteiros que nós chamamos de multiteclas, né? E aqui tem um errinho nessa apresentação que está falando aí o mesmo XPE 1001IP, 3101TIP. Na verdade, os modelos são XPE 1013IP e XPE 3115IP, tá certo? Então eu vou fazer, pessoal, o mesmo comparativo que eu fiz anteriormente, tá? Diferença dos dois, basicamente, é o seguinte: um é porteiro eletrônico e o outro é um vídeo porteiro, tá? Então, mas eu consigo integrar uma imagem? Sim. Nesse XPE 1013P, você consegue integrar, como eu já disse, através do protocolo RTSP, você consegue integrar uma câmera IP nele para fazer essa chamada, tornar essa chamada uma chamada de áudio e vídeo, tá certo? O XPE 1013, ele necessita de um PBX IP para fazer a comunicação, tá? E ele permite um plano de descarte de até 1000 contas. Já o nosso XPE 3115, ele permite 500 contas, porém sem a necessidade de um PBX IP, tá? Ambos têm dupla frequência, né? Leitor de dupla frequência, tá? Ambos permitem também senha, né? Até 1000 senhas, e permite um cadastro tanto autônomo, né? De 1000 usuários, no caso do XPE 1013P, quanto o XPE 3115, ele permite também, né? Que eu adicione ele num controle de acesso pré-existente, tá ok? Por quê, pessoal? Tá? Porque ele tem uma interface WIGA. O XPE 1013P, ele é, como eu falei, ele é um sistema autônomo, né, de controle de acesso. Então, eu só cadastro nele. Já o 3115 permite que eu cadastre, que eu conecte ele a uma controladora e ele se torne, esse leitor dele se torna um leitor escravo da controladora. Então, isso é muito bacana também, tá certo? E com isso eu fico limitado a quem? Fico limitado à controladora de acesso, tá? Então, assim, no caso de botoeiras e sensor de porta aberta, tá? O XPE 1013 tem o mesmo comportamento do XPE 1001, ou seja, ele tem duas entradas exclusivas para botoeira e nenhuma para sensor, tá? Já o XPE 3115, ele tem duas entradas compartilhadas, podem ser dois sensores, dois botões, botão e sensor, ou sensor e botão, tá certo? O XPE 3115, ele já tem nativo nele o intertravamento, e o XPE 1013 não, porém, como eu falei, você pode integrar ele com uma placa de intertravamento automatiza, tá? Outra coisa que é muito importante que vocês saibam, o XPE 3115 IP,
ele tem OnVIF nativo nele, ou seja, eu posso adicionar ele a um DVR, a um NVR, tá certo? Como se fosse uma câmera IP convencional, tá? Elber, eu quero colocar o seu sistema, né, num prédio, mas o sistema de CFTV dele é do seu concorrente. Então, assim, o ideal é sempre fazer um teste, né, uma prova que nós chamamos de prova de conceito, tá certo? Né? Se precisar, fala com o seu instrutor da Intelbras, da sua região, ou conversa com a sua distribuidora para emprestar um produto para vocês fazerem essa verificação, mas na teoria ele também consegue, né? Na teoria ele consegue funcionar, tá certo? Eu vi que tem uma mãozinha levantada do Márcio. Márcio, pode fazer sua pergunta. Abre o áudio ou coloca no texto, por favor, tá bom? Weber, eu dei uma olhada ali no site da Intelbras. O Sim, XPE1001IP, ele aqui tá com teclas e lá ele tá sem teclas. sim, é como eu falei no Ai, início, né? Essa apresentação ela tá com um errinho na grafia, né? Na verdade, esse modelo ele é o XPE 1013IP. tá, tá. Você está certo e eu estou errado, entendeu? Porque a minha apresentação não deveria constar esse erro, mas está constando. XPE Eu 1013. já, eu já É que pedi para o nosso analista. não Eu tinha já pedi. entendido a tua correção. Não, Obrigado. não, imagina, Márcio. Vamos. Mas a ideia é essa, pessoal. Acho que o treinamento para ele ser bem sucedido, às vezes, como eu falo, às vezes passa desapercebido alguma coisa por mim também, né? E é sempre bom essa interação. Obrigado, viu, Márcio? É, O teclado do XPE 1013, ele tem 13 teclas, por isso que ele é chamado 1013, e o 3115, 15 teclas, como eu já falei. Ele tem duas teclas a mais, que é a tecla de zeladoria e cancelamento de chamada, tá? Ambos são para ambiente externo, sendo o XPE 1013P para IP54 e o XPE 3115 IP65, tá? A alimentação deles também é 12 volts 1 ampere e eles são PoE 802.3, ou seja, é o PoE do switch Ethernet, tá certo? Vamos adiante. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho de integrações que podem ser feitas nesse vídeo porteiro, tá? Esse vídeo porteiro, pessoal, ele tem saídas de relé, então eu posso ligar quaisquer fechaduras. Pelo fato dele ter um VIF, eu posso ligar ele em qualquer DVR, NVR, até mesmo no do concorrente, porque ele é um VIF, né? Precisamos só fazer um teste, mas né, não, nada que desabone. Como ele tem uma interface WIGA, né? Eu posso ligar, configurar ela como saída e ligar numa controladora para poder usar esse leitor como um leitor escravo da controladora. Então, se eu já tiver lá um encontro web gerenciando meu controle de acesso, eu só vou adicionar esse vídeo porteiro e ele vai conseguir emitir eventos também, tá? Da mesma maneira, se eu pegar essa mesma interface WIGA e colocar ela no modo entrada, eu posso ligar um leitor escravo. Por isso que eu tenho aqui, pessoal, mostrando tanto o LE130 quanto o LE170, né? Inclusive, quando vocês viram, né? Quem não viu, depois fala para mim que eu mando o folder para vocês, né? Falando que assim, ó, você pode colocar o XPE 3115 na entrada de veículos, por exemplo, né? E usar ele como uma controladora de acesso, né? Então, você vai conseguir, né, ligar nele. Então, se o seu carro tiver um, uma tag veicular, tá? E essa tag veicular estiver, né, cadastrada, né, como um dos 1.000 usuários, você vai poder entrar numa boa, ele vai fazer a liberação. Então, assim, ele faz a leitura, valida e libera o contato seco do nosso amigo
XPE3115, tá certo? E ele também tem duas entradas exclusivas, que pode ser tanto sensor quanto botoeira. E, inclusive, pessoal, nós temos o nosso BT4000, que é um botão, né, sem necessidade de toque, para essa fase terrível que nós estamos vivendo de isolamento social. Ela é a melhor ferramenta hoje para instalar no nosso cliente, tá certo? Então, vamos adiante. Vamos falar agora, pessoal, da parte interna, das nossas telinhas, né, como a gente chama, né, que no SVIP 1000, né, existia a TVIP 500, que era a tela custo-benefício, e a tela TVIP 2000, né? Então, agora vocês vão ver o que faz a minha TVIP 3000, tá bom? Eu tenho dois modelos, o TVIP 3000 UN e o TVIP 3000 Wi-Fi. E que tem hoje no TVIP 3000 UN, pessoal? Ela fala SIP, ela tem duas contas SIP nela, ela é compatível com qualquer PBX IP que converse em SIP 2.0, suporta videochamada, né? Eu posso instalar ele tanto com um porteiro XPE 1013, 1001, quanto com XPE 3115, porque eu programo a entrada da câmera nessa telinha, tá? Diferente do TVIP 500 e do TVIP 2000, né, que só permitiam 32 câmeras IP, esse nosso amigo, ele permite 32 câmeras, tanto IP quanto analógicas, então já é um grande diferencial. Ele permite também que eu instale nele 8 zonas de alarme, ele tem um relé de saída e ele tem a função SOS, tá? Olha só que interessante, vocês estão vendo ele com todas as funções aqui, né? Mas aí você pensa assim, poxa, tem um casal de idosos, né? No meu prédio, tem um casal de idosos, né? Então, se eu colocar todas essas funções para os idosos, vai ficar complicado, vai ficar difícil para eles mexerem, eles vão cometer erros, né? Então, essa tela, eu posso customizar essa tela. De que maneira, Weber, customizar? Eu entro no modo customizado e eu digo apenas quais desses ícones eu quero que seja exibido. Então, vamos supor que de todos esses ícones que vocês estão vendo aí, eu quero apenas que seja exibido a data e o horário, a função chamar, o botão SOS, mais nada, tá? Então, com isso, né, eu só podendo visualizar apenas esses botões, fica uma tela mais clean e mais prática, né? Ele é disponível hoje, ele é comercializado nas cores Black Piano e prata ou na cor branca. Nossa, Elber, branco é dessa maneira aqui, ó. Esse é o modelo branco, né? O TVIP 3000 Wi-Fi. Tanto um quanto o outro, não é só o preto e prata, que é o N, e o branco, que é o Wi-Fi. Não. Tanto o TVIP 3000 UN quanto o TVIP 3000 Wi-Fi, ele tem disponível nas duas cores, tá bom, pessoal? Olha só que interessante. O que ele tem de diferente do que o outro, né? Para falar apenas o seguinte: ele é PoE de fábrica e ele é Wi-Fi, tá certo? Então você não precisa se preocupar. Então, assim, se eu quero montar não tenho como fazer uma capilarização. Eu tenho um duto, né? Um shaft que eu caminho com os cabos Ethernet, né? Os cabos de rede no shaft em cada hall. Mas eu não tenho, por exemplo, uma tubulação para ir um cabo para cada apartamento. Eu posso então fazer o seguinte, pessoal, posso colocar um rádio, né, um access point em cada hall e configurar o Wi-Fi, né, para que eu consiga o quê? A comunicação sem fio. Olha que bacana, pessoal. Mas ao mesmo tempo, né, supondo que eu tenha uma infraestrutura e use o switch PoE, por exemplo, né, esse modelo sendo PoE, né, em caso de blackout, como eu falei anteriormente, ele pode ainda ficar disponível, porque eu não fico refém das fontes, tá certo?
O que esse cara tem hoje que é surpreendente? Pelo fato, pessoal, dele fazer a recepção das imagens por RTSP, né? Eu consigo hoje receber imagens IP e imagens analógicas, né? Tem alguns clientes que eles estão adquirindo esse TVIP 3000, pessoal, não para simplesmente não para, como eu posso dizer, para usar como porteiro, mas tem gente que quer simplesmente ter visualização das câmeras. Então, não sei se vocês já pegaram aqueles casos onde as pessoas falam para você, eu queria tanto colocar apenas uma telinha, um monitorzinho lá e ter acesso às câmeras, né, do DVR, algumas, pelo menos 4, 8 câmeras. Então, esse cara aqui, esse vídeo porteiro, ele já é aquele cara, ele já é aquele equipamento que você pode usar ele só na função de monitoramento também, tá certo? Então, ele é um grande diferencial hoje para nós, tá bom? Como eu falei, ele é uma solução completa hoje, né? Pelo fato de ele ter 8 entradas de sensor, eu posso ligar tanto detectores da série UN, né, detector de fumaça, temperatura, né, como posso ligar sensores magnéticos, sensores de presença e tudo mais, né. Pelo fato de ele ter um relé, ele pode ser tanto esse relé usado para liberar uma fechadura, né, às vezes a pessoa está acamada no quarto e você coloca lá, então a pessoa pode abrir pelo display, tá? Ou mesmo você pode fechar esse contato seco, ligar ele numa central de alarme, numa zona de pânico, por exemplo, e enviar um pânico remoto. Tudo isso é possível fazer. E como, né, ele permite, através do RTSP, você pode buscar imagens tanto IP quanto analógicas dos DVRs, tá certo? Bom, eu estava falando de fontes, né, pessoal? Fonte é aquela questão, né? Eu tenho hoje aqui, né, possibilidade de usar o PoE, né? Eu posso usar se eu usar um switch convencional, posso usar uma EF1210? Pode. Posso usar uma fonte EF1201 para alimentar cada equipamento? Pode. Elber, o que você recomenda? As duas soluções são válidas, mas em termos de contingência, né, a melhor sempre qual que é? PoE. Em segundo lugar, a EF1201, porque é uma fonte individual. Ou seja, vocês estão vendo aqui, ó, 6 telinhas, tá certo? Nessas 6 telinhas, pessoal, se queimar uma fonte, você perdeu só um apartamento na pior das hipóteses, tá? Agora, se você usar uma EF1210, né, o que vai acontecer? Você vai perder, se ela queimar, se ela perder a comunicação, se ela parar de ser energizada por qualquer motivo, você perdeu a comunicação em todos os apartamentos que estão conectados nela, que ela está, todos os apartamentos que estão conectados a ela, tá certo? Então tem isso também. Bom, PABX-IP, hoje, né? Essa linha de porteiros eletrônicos, ela é compatível com toda a linha Intelbras, tanto o IAD100, né, que tem 32 ramais, a CIP850, 50 ramais, a linha Unity, que é composta da linha Unity 1000, 2000 e 3000, e mesmo a nossa Wide Cloud. Olha, pessoal, já está, né, integrado até com a nossa Wide Cloud. Então, você vê que o céu é o limite, né? Tudo depende do nível do projeto que você quer fazer, estruturar. Nós temos a solução completa para tudo, tá certo? Lembrando, pessoal, que o PABX-IP não funciona sozinho, né? Nós vamos falar alguns acessórios dele depois. Pessoal, por que da necessidade dos ramais IP, né? Porque eu preciso do PABX, né? Tirando o 3115, que ele já permite as autenticações SIP, eu posso colocar o TIP 635 na portaria, um TDMI 400 IP em cada um dos apartamentos, né? Mas, por exemplo, vamos pensar numa solução de condomínio sem fio, pessoal, né? Hoje em dia, né? Tem muito condomínio que não quer gastar com fio, né? Então,
nós precisamos fazer o quê? Uma solução via softphone, ou seja, a pessoa vai atender pelo celular dela, vai instalar o aplicativo Mobility, que é o mesmo aplicativo para todos os nossos PABX, né? E via um access point, ele vai se conectar ao PABX e aí o PABX vai fazer o transbordo da ligação, o PABX vai fazer a comunicação. Então, se eu não tiver, por exemplo, se eu não tiver necessidade de transbordo e tiver um 3115, né, ele já conversa com o nosso smartphone também. É que, na verdade, desculpa, na verdade, para conversar com o smartphone, com esse softphone, ele precisa do PABX IP também, pessoal, tá certo? Não só para o transbordo, mas se eu quiser só para o celular, vou precisar do PABX IP também, tá certo? Porque é um aplicativo que está atrelado ao PABX IP, tá bom? Gateways, pessoal, isso é muito importante. Por quê? Porque o PABX, pessoal, né? Se ele vai precisar fazer um transbordo, por exemplo, né? Ele não faz o transbordo sozinho. Ele precisa de uma linha, né? Às vezes ele tem um link, né? IP, FXO, FXS. Mas às vezes ele tem uma linha analógica. Então, o que que eu vou utilizar? Eu posso utilizar o GW204 ou GW208, que eles são gateways de linhas analógicas. Então, eu tenho lá no meu PABX, eu tenho lá 4 linhas analógicas, então eu vou ligar elas através do GW204, o GW208. Elber, no cliente, ele já tem um sistema de telefonia, ele tem uma linha tronco, um tronco E1. O que é um tronco E1? É uma linha digital, 2 fios, só que ela se multiplexa em 30 linhas digitais. Então, se você ligar de 30 pontos distintos para o mesmo telefone, ele vai conseguir fazer a recepção por causa que a linha tem essa tecnologia. Então, o que acontece? Eu vou ter que usar quem? Eu vou ter que usar um GW201E, E de E1. Uma linha E de E1, tá? Então, o que acontece? Eu vou usar um E1, vou ligar o meu link E1 nesse GW201E e o GW201E que vai na saída do nosso PABX. Elber, não tenho linha analógica, não tenho tronco E1. Como é que eu faço para fazer o transbordo? Simples, pessoal. Você pode usar o GW208 3G, tá? Que ele faz o quê? Ele é uma interface celular. É o que nós chamamos de uma chipeira, né? Digamos assim, tá? Eu posso instalar 4 chips, até 8 chips 3G nele, e eu consigo sair por essas 8 linhas. Então, se eu precisar fazer o transbordo, né, eu vou fazer por onde? Por uma dessas 4 ou 8 linhas 3G. Ficou claro, pessoal, isso aí para vocês? Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão eu vou para o próximo slide. Tá ok? Alguma consideração, pessoal? Fiquem à vontade, tá bom? Elber, e se eu quisesse o contrário, Elber? Eu tenho um cliente que ele tem lá uma CP192, né? Ou seja, 192 ramais analógico. E o cliente está inclinado a fazer um projeto IP. Só que como todo cliente, Elber, ele quer saber o que ele pode absorver. Beleza, pessoal. Ele tem lá 192 TDMI 300, 192 ramais analógicos, certo? E você pode fazer o quê? Você pode usar o GW232S, que você vai ligar o quê? Você usa 6, que nós estamos falando em 192, tá? Você pode usar 6 unidades GW232, porque ele é 32 saída FXS, tá? Então você vai ligar cada 32 ramais, você vai ligar em um GW232, tá certo? Albert, eu não tô com ele ligado
todos num ponto só. Eu tô com duas eu tô com uma CP352 e 100 metros ali, eu tô com uma, eu tô com outra CP 192. Posso usar o GW16, né? Tô com uma CP 112, posso colocar 10 GW 216, né? Estou com uma CP 48, 6 GW 208S, tá? Então eu consigo, essa daí é um gateway de linha analógica para os ramais, ou mesmo um ATA200, que é cada dois, mas aí, né, você tem um número limitado, né? Então o que acontece, pessoal? Eu consigo, então, ter esses gateways de linha para aproveitar os ramais, o meu PABX e, por exemplo, algum desses outros 4 modelos para eu sair externamente. Tá claro isso daí para vocês, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. De repente tem algum comentário. Não. Maravilha, então. Tá? Busca pessoa, pessoal. Olha só que interessante. Esses dias chegou uma pessoa e falou para mim assim: Elber, o TP2000 ele tem uma saída de relé? Eu falei: não, não tem. Mas querido, o que você precisa fazer? Não, porque é o seguinte, às vezes o porteiro ele sai da portaria, já é errado, né? Mas às vezes o porteiro sai da portaria, né? E eu precisava fazer um cambalacho para tocar uma sirene para ele voltar correndo para atender. Ah, tá. Então, em caso de cambalacho, o que que você vai ter que fazer? Né? Um cambalacho, né? Então, tem algumas pessoas que eles vão na placa, soldam na mesma saída, que é 48 volts, para alimentar a nossa sirene, né? Aquele buzzerzinho. Então, alguém chaveia um relezinho e daí liga uma sirene. Mas não que originalmente tem isso no produto. Nessa nossa linha IP, eu consigo fazer isso através desse produto GW202PA, porque ele é um terminalzinho IP. Então, o que acontece? Ele tem lá interface de rede, já tem duas portas de rede, uma para eu ligar a rede e uma para eu ligar uma câmera IP. E eu também tenho duas interfaces de áudio, gente. Então, eu posso colocar um microfone e posso colocar quem? Também uma sirene. Então, eu ligo essa sirene no meu sistema IP e eu posso dizer que toda vez que eu apertar um botão, esse cara vai soar quem? A sirene também no momento da chamada. Então, isso daí, né, eu consigo já dar uma performance, eu consigo fazer da forma correta aquele cambalacho que algumas pessoas faziam na linha analógica, tá certo? Ficou claro, pessoal? Muito bacana isso daí também, né? Elber, você acabou de falar para nós que o XPE3115, assim como o outro, ele já é SIP. Então, se ele já é SIP, Elber, por que eu vou precisar do bendito do remote? Sendo que o remote é aquele elemento que eu ligo ele na minha comunique ou na minha CP, transformo aquela linha, aquele ramal analógico em um ramal IP e eu saio para quem? E eu saio para aquele PABX IP. Pois é, pessoal, mas o remote ele não serve somente na parte de comunicação. Ele também é uma ponte no quesito eventos, né? Porque ele também faz a integração dos eventos que são trafegados na parte do SCA1000, que é o MIP, né? Como os dados não trafegam via rede Ethernet, né, trafegam via RS485 entre o MIP e os autenticadores, né? Então, esse equipamento remote, ele também converte isso em IP para poder enviar via Ethernet e ser recepcionado na nossa central de portaria remota também, tá certo? E sem contar que ele tem essas 8 entradas e saídas, né? Que é muito bacana, tá? Que é muito bacana mesmo, tá? Então, o que acontece?
Vamos pensar num prédio, pessoal, né? Aqui em São Paulo tem uma avenida chamada Avenida Angélica, que ela é uma grande ladeira. E sempre os prédios que estão lá embaixo, eles são afetados pela chuva. Por quê? Porque são prédios que, olha só que legal, são prédios que têm um estacionamento subterrâneo. E como já desce água pela ladeira, então esses estacionamentos são os primeiros que enchem d'água. Agora, imagina, pessoal, você ter a possibilidade, porque uma empresa de portaria remota, ela visualiza as câmeras. Imagina o atendente poder visualizar que está começando a encher de água o local lá e através do remote, né? Ou seja, remotamente, porque é bidirecional, ele poder acionar um relé do remote. O relé do remote vai estar ligado numa contatora, por exemplo, e essa contatora acionar uma bomba para puxar a água, para não deixar os carros ficarem submersos. Olha que bacana, pessoal. Vamos pensar na parte de serviço? Olha só quanta coisa que a gente pode agregar de inteligência com apenas 8 entradas de sensor e 8 relés de saída. Eu posso ligar uma fotocélula em alguma entrada de sensor e posso dizer que quando essa fotocélula for disparada, você vai poder acionar um relé de uma lâmpada, né? Eu posso integrar o seguinte, numa entrada de sensor, né? Eu posso interconectar uma central de incêndio, a saída S3 da CIE ou da SIC, a S3 porque é a saída de contato seco, né? As nossas centrais de incêndio, elas têm 3 saídas. A S1, falha de laço. A S2, saída para a sirene que já é energizada, então não posso colocar aí. Eu tenho que usar a saída S3, que é de contato seco. Então, de repente, eu posso fechar um contato seco, ele entra num sensor e aí a minha central de portaria já sabe, ocorreu um pânico de incêndio, ou seja, um princípio de incêndio. Chama essa zona de princípio de incêndio, né? Então é muito bacana isso daí também, tá? Então o remote, ele se torna uma ponte de integrações, tá certo? Elber, vamos supor que entre vocês aí existe alguém que quer trabalhar com portaria remota, então você está desenvolvendo um software baseado no seu expertise. Elber, eu queria tanto saber como que eu integro o remote no meu software. O remote, assim como todos os produtos da Intelbras, pessoal, você integra eles facilmente. Você pode solicitar o SDK, os APIs, através do quê? Através do nosso call center, tá certo? Esse produto, o remote, pessoal, ele é alimentação full range, ou seja, 110 fase neutro, 220 fase-fase ou 220 fase e neutro também, ou seja, atende todas as localidades do país em termos de energia elétrica, tá bom? Vamos pensar um pouquinho agora em cenário, pessoal. Né? Eu tenho um pequeno escritório, eu tenho já o controle de acesso, eu tenho lá dentro do escritório um sistema, né? Ele está dentro de um prédio, já tem uma portaria, né? E já foi liberado o acesso. Chegando aqui, a pessoa pode simplesmente apertar o botão e tocar os 6 ao mesmo tempo, né? As 6 telinhas ao mesmo tempo. E você pode, inclusive, fazer um atendimento. Quando um atendeu, os outros desligam, tá? Mas assim, Elber, mas eu não precisaria do IAD100, né? Não. Como você está trabalhando com 6 até 8 telinhas dessa, você também não precisa fazer o quê? Não precisa usar o nosso um PABX. Por quê? Porque a linha vai ser uma linha que nós chamamos de unidirecional. Ou seja, quando eu apertar o botão, ele vai chamar todas ao mesmo tempo. Então, eu consigo fazer essa brincadeira também. Tá certo? Se eu tiver agora um local que eu tenha um IAD 100, até quantos, né, equipamentos eu posso fazer transbordo? Até 32 terminais eu vou poder fazer transbordo nele, tá certo? Porque ele consegue gerenciar até 32 contas SIP. Se eu precisar mais que 32,
50, por exemplo, vou usar a CIP 850. Elber, preciso de mais. Você pode usar a nossa Unity aqui, representada pela Unity 2000, como vocês estão vendo, até 240 terminais. A Unity 3000 também, tá certo? Estou colocando aqui o nosso XPE 1013, porque ele precisa, né, para comunicação com várias telinhas, precisa de um PBX IP, tá bom? Vamos pensar em termos de condomínio agora, pessoal. Olha só que solução interessante. Todo condomínio, vamos pensar um condomínio desses de alto nível, né? Quando você compra uma casa nesse condomínio, né, ele já muitas vezes ele já é todo fibrado, ele já tem toda a estrutura em fibra ótica, né? Seja lá uma fibra da Claro, uma fibra da NET, uma fibra da Oi, da TIM, da Vivo, né? Já tem a fibra de um operador, ele já tem alguns anéis de fibra, né? Para a pessoa poder ter liberdade de escolha, né? E se ele quiser, de repente, fazer os 500, né? Os 500 casas, 500 transbordo, né? Só que assim, inicialmente, se ele usar um PABX, né, físico, para 500, ele já vai ter um custo inicial elevado, por causa do hardware e tudo mais. Só que nós sabemos, pessoal, que um condomínio, ele abriu o condomínio, ele não vai vender 100 lotes, 300 lotes no mesmo mês. Às vezes ele fica 5 anos para vender tudo. Então, como é que ele vai diluir um gasto de PABX dessa maneira, né? Então, a melhor solução para esse vídeo porteiro, aí no caso, pessoal, seria uma Wide Cloud. Porque você já começa assinando 5 contas a um plano muito baratinho, tá? Não sei ao certo, mas se alguém quiser aí, ó, tem colegas nossos aqui da distribuidora que pode dar esses valores para vocês, tá certo? Então, assim, é um valor bem baratinho que você paga. Então, assim, você começa com 5 contas e aí você vai do 5 ao infinito. Conforme for crescendo o número de casas, essa pessoa vai fazendo. Então, assim, uma vez que a pessoa já contratou a internet, ela já vai contratar o iCloud e já vai fazer o quê? Já vai ter tanto a internet quanto a interfonia. Então, maravilha, pessoal. Custo zero de implantação, digamos assim. Então, pensa, grandes projetos que nós precisávamos fazer a utilização aí de fibra ótica por causa da distância, né? Então, você tem um condomínio que está lá 3 quilômetros as câmeras, 3 quilômetros a última casa, então você não conseguia fazer, então você tinha que fazer toda uma estrutura em fibra ótica. Se você já está usando a capilaridade existente, então a sua infraestrutura, que em muitos projetos representa 60% até do valor do projeto, ou seja, representa mais do que os próprios equipamentos. Quando você tem uma solução dessa, pessoal, você tem o quê? Uma possibilidade imensa de ganhar essa concorrência, tá certo? Então, assim, hoje eu recomendo imensamente essa solução Wide Cloud, tá? Por quê? Porque também ela é DNS e tudo mais, né? Então, assim, hoje você não precisa se preocupar com essa, porque é tudo via nuvem, tá bom? Pessoal, com isso eu encerro a nossa apresentação. Peço desculpas para vocês que hoje eu comecei no horário certinho, né? Mas eu tive um delay aí de 13 minutos, tá? Peço desculpas para vocês e eu estou aberto agora a questionamentos, tá? Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Quem não quiser fazer pergunta, o treinamento está finalizado. O meu muito obrigado, boa noite. Tenham amanhã excelentes negócios e, principalmente, pessoal, cuidem-se, tá bom? Deus abençoe a todos, pessoal. Eu estou aqui ainda para tirar dúvida de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus.